Cara, e outra parte, ela diz que foi chamada num programa de TV para falar, né, sobre os programas de rádio focados em anime, que era uma coisa que estava crescendo muito no Japão nos anos 90. E segundo ela, o programa inteiro foi tratando otakus como doentes mentais. Olha que legal, você gosta de anime e você é tratado como doente mental. Se você foi fã de anime nos anos 2000, até mais ou menos pré-2019, você sabe como era brutal ser fã de anime aqui no Brasil. Se você abrisse a boca pra falar que era fã de anime, fã de mangá ou de games na época da escola, principalmente no ensino médio, sua vida social tinha praticamente acabado. As garotas iam te achar um esquisito e a maioria dos garotos se negariam a ser seus amigos justamente por causa da questão social e problemática que aquilo trazia, né, na cabeça das garotas e também dos, pessoal mais socialmente aceito, vamos botar assim. Mas indo agora para um pouquinho do vídeo de hoje, na época da escola e até alguns anos depois, quando eu estava na faculdade, eu imaginava que no Japão as coisas eram diferentes, que quando você fosse adolescente no Japão, ou quando você fosse criança ou adolescente no Japão, todo mundo gostava de anime, anime era bem reconhecido e que anime era literalmente como o nosso futebol aqui no Brasil, né? Bom, ledo engano meu. Agora, o que realmente me surpreendeu até demais foi a história do vídeo de hoje, que antes de eu começar, eu peço que você deixe o like se você chegou até aqui e peço que você se inscreva. Eu sou o Hidari, eu crio conteúdos sobre notícias de animes e games e eu uso aqui a realidade virtual para poder falar dela. Eu sou um VTuber, mas eu não gravo dentro do VTuber Studio. Eu uso realmente o VRChat, né? Eu uso um óculos de realidade virtual. Eu sou o único, acredito eu, o único no Brasil que faço isso. Tenho outros projetos andando por aí, então peço a sua ajuda para que tanto esses projetos que estão caminhando, quanto esse daqui dê certo. E agora, voltando para o assunto do vídeo, o que me surpreendeu foi que até no meio de dubladores e do pessoal profissional que gostava e trabalhava com animes e mangás no Japão, esse povo era visto como doente mental e sofria preconceito. E quem disse isso foi a dubladora japonesa da Asuka de Evangelion, a dubladora Yoko Miyamura. Eu não vou ler o que a dubladora falou, tá? Eu só vou comentar e resumir o que ela disse e dar minhas opiniões. Mas eu vou deixar o link da matéria do site na descrição do vídeo para que, caso você queira ler, queira traduzir, né? Tá em japonês, mas fica por sua conta para você checar o que eu tô falando aqui e ler com mais detalhes, né? Tem muita coisa interessante lá. O primeiro ponto que eu achei interessante aqui na entrevista que ela deu é que ela diz que nos anos 70 anime era coisa de criança mesmo, né? E que começou a ficar uma coisa mais de adolescente a partir dos anos 80, graças aos mangás dos Cavaleiros do Zodíaco, Super Campeões, Gundam e outros mais maduros, né? E olha que interessante, ela diz que nos anos 80 no Japão, se você quisesse comprar animes ou jogos de animes, as lojas que vendiam esses produtos otakus eram super escondidas do público. Você ia no shopping center e as lojas otakus eram no último corredor. E não só isso, até em casa, se a sua mãe japonesa ou seu pai japonês vissem você com action figures de anime, lendo mangá ou assistindo algum anime, você era mal visto pela sua família, era mal visto pela sociedade. E a Yuko, ela diz que ela escondia os animes e os mangás dela dentro da gaveta debaixo da cama, da gaveta do quarto, para que os pais não encontrassem. Inclusive, ela era fã de Cavaleiro do Zodíaco e sempre quis levar, acho que era pela tradução, uma toalhinha dos Cavaleiros do Zodíaco pra escola, né? Olha que vacilo. Já pulando pra quando ela dublou Evangelion nos anos 90, tem umas histórias aqui cabulosa, cara. Nos anos 90, preste atenção nisso aqui, o anime era uma subcultura que tava começando a ficar forte. E agora vem um bagulho, cara, que é muito estranho, como o dublador era tratado no Japão, segundo as palavras dela. Isso aqui eu vou ter que ler, presta atenção, porque isso aqui é muito cabuloso. Abre aspas. Quando a gente era chamado para programas na TV aberta, dublador de anime, ou seiyuu, era tratado como um animal exótico. A gente recebia tratamento de figura esquisita, como falas bizarras, e os fãs otakus eram ridicularizados ou tratados de forma discriminatória ao vivo na TV. Cara, e outra parte, ela diz que foi chamada num programa de TV para falar, né, sobre os programas de rádio focados em anime, que era uma coisa que estava crescendo muito no Japão nos anos 90, e segundo ela, o programa inteiro foi tratando otakus como doentes mentais. Olha que legal, você gosta de anime e você é tratado como doente mental. Bom,
não tá tão errada, né? Brincadeira. Isso aqui, pra mim, foi um choque de realidade, porque a gente tem a visão de anime, principalmente dos anos 80 e 90, aquela coisa tão linda, o sucesso que foi, como ela mesmo falou, Gundam, Cavaleiros do Zodíaco, Super Campeões, Dragon Ball, que começou também lá nos anos 80, aquele sucesso mundial, jogos do Super Nintendo, de Cavaleiros, de Dragon Ball, de Super Campeões, que venderam horrores, chegaram em outros países, também fizeram sucesso, foi uma subcultura que fez um sucesso de milhões de dólares. E a gente sabe que Dragon Ball GT, ele foi feito para que o dinheiro continuasse rodando porque estava fazendo muito sucesso, porque anime estava muito em alta, né? Deu o boom lá nos anos 90, lá 97, quando o GT estava saindo. Então é algo muito estranho eu tá lendo essa matéria de um otaku que viveu aquela época falando que sofreu discriminação ao vivo sendo uma dubladora que gostava de anime, né? Isso é absurdo, é tipo, sei lá, o Pelé sofreu preconceito porque ele jogava futebol. Imagina um bagulho desse. Aqui, continuando, né, pra parte final, a Yuko Miyamura diz que ficou perplexa, pois a própria TV aberta tava fazendo bullying, e não só com os fãs, mas também com os dubladores que se diziam fãs de anime. Já nos anos 2000, a cultura dos animes otaku foi aceita. Olha que diferente, né? Diferente do que tá acontecendo hoje em dia. Você não vê quase ninguém na TV falando mal de otaku ou de anime, e até mesmo cenas eti de animes, né? Que são animes mais sapequinhas, né? Essas cenas já são aceitas de boa. É comum você ver cosplayers em eventos com pouco tecido, vamos assim dizer. E isso tá bem diferente de hoje em dia, né? Enquanto lá no Japão eles estão aceitando as cosplayers com pouco tecido, fazendo o trabalho delas, os animes, né, com eti, mas daquele jeito, não tá tendo mais tanto preconceito. Aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, a rapaziada tá caindo em cima, tão querendo censurar tudo, mas pra finalizar, é a primeira vez que eu leio algo assim sobre como a TV japonesa dos anos 80 e 90 pregava esse ódio, esse preconceito, né, contra a cultura otaku do anime. A gente tem tantos exemplos de animes, games com traços de animes famosos dos anos 80 e 90 que não dava pra imaginar que era assim. Pensa comigo, a gente teve Dragon Quest, que era basicamente feito pelo Akira Toriyama. A gente tem Final Fantasy, que tem traços de anime também, que vendeu horrores junto com Dragon Quest, com os traços do Toriyama. A gente teve Dragon Ball, que vendeu absurdo. É tipo a Rede Globo falando mal de futebol, tratando o futebol como uma coisa marginalizada. Mas enfim, é aquilo, né? Eu acho que a TV aberta, ela sempre foi nojenta, não importando o país. Bom, eu sou o Hidari. Se você ficou até aqui, te agradeço muito. Segue aí se você gostou, deixa o like e até amanhã. Sayonara, bye bye.